Deixa eu me ver aqui. Pronto. Já está aqui com um símbolozinho de gravação. Então, a partir de agora, estamos gravando e agradeço mais uma vez a vocês pelo consentimento. Fiquem à vontade, tá? Para omitir câmera, omitir áudio. E, mais uma vez, eu reforço que naqueles momentos que a gente for interagir mais, a gente dá uma pausa na gravação, tá? E o pessoal ficar mais livre e com maior privacidade para interagir também. Afinal de contas, é disso que nós estamos falando, né? Disso que nós vamos tratar no dia de hoje, exatamente sobre um dos grandes princípios, até mesmo princípios constitucionais, não é? Que são os direitos individuais, e dentre esses direitos individuais, o próprio direito à privacidade. E é a partir daí que surge, não é? No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados, mas no mundo inteiro a gente já vê países e mesmo comunidades inteiras, como, por exemplo, a União Europeia, a estabelecer regulamentos, não é? Eu estou em Portugal, eu estou em Lisboa, eu vivo em Lisboa, eu vivo em Portugal, eu tenho uma empresa de consultoria, prazer em conhecer vocês, não é? Meu nome é Francisco Castro, eu sou sócio da SQFC Consulting. A SQFC Consulting era uma empresa brasileira chamada FC Consult, não é? E há 3 anos atrás nós fizemos uma fusão com uma empresa portuguesa chamada Soluções Qualidade e se tornou a SQFC Consulting, não é? Além disso, a Soluções Qualidade em Portugal é sócia de uma empresa de formação aqui na Europa, que é a EIC Formação, Empresa Internacional de Certificação e Formação. Vocês vão conseguir encontrar aí site deles, se quiser ver. Nós promovemos vários cursos e formações profissionais empresariais também aqui em Portugal e na Europa. E no Brasil, a FC Consult tinha também tem o Clube de Estudos, que é o logozinho que vocês estão vendo aí em cima. O Clube de Estudos também é uma plataforma de compras coletivas online, onde você compra, adquire vários cursos e paga um valor muito mais baixo pela quantidade de cursos que você contratou para assistir em um ano, do que se contratasse um só, por exemplo. Eu ouso dizer que, dependendo dos custos da plataforma que você contrate, você vai pagar o valor de 10 cursos praticamente no valor de um curso, né? Mas pronto, era só para apresentar um pouco como nós trabalhamos, né? Eu também sou auditor, eu sou auditor aqui em Portugal da EIC, Empresa Internacional de Certificação, junto com outra entidade. São as únicas 2 organismos certificadores genuinamente portugueses, tá? E também audito aqui pela TÜV Rheinland, que é alemã, né? E faço auditorias de normas ISO 9001, 14001, 45001, qualidade, ambiente, saúde e segurança, mas também faço 27001, segurança da informação, 27701, privacidade da informação, 37001, que é compliance e antissuborno, aqui é anticorrupção, o nome, e também a 22301, que é a continuidade do negócio, sistema de gestão para a continuidade do negócio, né? São as normas que eu atuo como auditor e também fazendo consultoria, não é? E o que eu queria trazer para vocês hoje aqui é um pouco da minha experiência já em algumas implementações da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, porque tem muito a ver com segurança e privacidade da informação, que são normas baseadas nos padrões ISO e nos normativos referenciais da ISO, que nós, da SQFC, já trabalhamos, e nós desenvolvemos um método próprio, tá? Convergindo os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, aqui em Portugal, da RGPD, do Regulamento Geral de Proteção de Dados, ou da GDPR, que é o mesmo, só que em inglês, aqui na Europa, não é? E nós estabelecemos na SQFC Consulting um método Scrum, quer dizer, ágil, um método de implementação, de gestão de projeto ágil, para implementar os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados e do Regulamento Geral de Proteção de Dados, respectivamente em Brasil e Portugal, né? E a gente faz algumas vezes alguns eventos para demonstrar algumas das ferramentas e desmistificar, tirar alguns mitos em relação às dificuldades que são criadas, às barreiras que são criadas
para a adequação da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, né? O que a gente tem visto, por exemplo, no mercado brasileiro nos últimos 2 anos, empresas dizendo que é um ano de consultoria, cobrando milhares e milhares de reais, 100 mil reais para fazer uma implementação, 200 mil reais para fazer uma implementação, né? E a gente consegue perceber que todas as novidades geram e causam mitos, né? E as pessoas se aproveitam da novidade e da falta de conhecimento de outras para propor métodos da forma como querem, né? E quem quiser comprar, compra. Isso se chama mercado, se chama capitalismo. Mas a gente percebe que esses mitos eles podem ser desmistificados. A gente percebe que, pela nossa experiência de mercado hoje, a gente tem tido, tá, em mais de 10 implementações já feitas, e algumas encaminhadas, um prazo de 90 dias para conseguir implementar tudo, dependendo, claro, da participação da equipe interna, dos conhecimentos técnicos, das formações e dos treinamentos que a gente vai também passar para a equipe interna, porque no final das contas, quem vai ficar tocando isso é a equipe interna de cada empresa, né? Ninguém vai ficar refém de uma consultoria externa, só se for uma decisão estratégica da própria organização permanecer com, por exemplo, um DPO as a Service, que é o encarregado de proteção, contratado externamente e que vai ter um calendário junto à empresa, mas ele é externo, ele não é interno, para prestar um apoio, um suporte técnico e de gestão nessa área de privacidade da informação, né? Roberto está aqui fazendo até uma pergunta para a gente. Ó. Tem muita diferença a LGPD daqui do Brasil para da Europa? Na verdade, Roberto, tem algumas diferenças sim. Tá? A GDPR, ou a LGPD europeia, ela tem uma quantidade de artigos maior do que a LGPD. Além disso, ela tem 173 considerandos, além dos artigos. O que são os considerandos? São notas demonstrando como é que cada artigo deve ser implementado, ou detalhando cada artigo, ou falando de fato qual é a recomendação para implementar na prática e para a empresa realmente implementar aquele artigo. Isso nós não temos ainda em nível de LGPD. Provavelmente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a famosa ANPD, ela vai regular essas lacunas que a LGPD tem. A LGPD não tem nada muito bem detalhado, alguns prazos ficam muito abertos, alguns meios de se adequar também ficam muito abertos e dão margens para várias interpretações, que é o que está acontecendo nesses 2 últimos anos, né? Mas o que provavelmente vai acontecer e já está acontecendo desde o ano passado, principalmente, não é, com o vigor da NPD, o vigor de toda a responsabilidade administrativa do Estado e da fiscalização do Estado e da regulamentação do Estado para as questões de privacidade da informação e proteção de dados pessoais. A NPD adquiriu esse poder e essa autoridade para começar a regular. Eu até separei aqui para vocês, e depois, se vocês quiserem, eu envio para vocês, tá? O que é que tem de planejamento estratégico, segundo a diretoria da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para este ano no Brasil. Então, vejam só o que é que há para este ano, prioritariamente e estrategicamente no Brasil, em relação à regulamentação da proteção de dados e fiscalização da proteção de dados. Ó, eu separei aqui para vocês, eu fiz um textinho que eu enviei no final do ano passado, que era Feliz LGPD 2022. A primeira questão é que a diretoria da ANPD deixa claro que o escopo da ANPD tem um viés orientativo, apoiado nas tecnologias para fiscalização à distância e através dos canais de denúncia. Então, em 2022, qual é o escopo estratégico da ANPD? Os canais de comunicação, nós vamos ver hoje, né? Vamos falar um pouco sobre isso, vou mostrar a vocês os canais, vou mostrar a vocês o padrão, o template do formulário, tá? Vou mostrar a vocês onde tem isso para que vocês possam fazer download, é o que a gente vai falar hoje.
à distância, fiscalização à distância e via canal de denúncia. A ANPD não tem ainda estrutura para ser proativa na fiscalização. Então, a atuação dela, essencialmente em 2022, vai ser através de comunicações, notificações, envios de e-mails com algumas denúncias, com algumas reclamações e o próprio canal de denúncias, né? Então, esse é outro mito. É outro mito do consultor ou da empresa, do escritório da advocacia que quer vender o seu produto adequado à LGPD. Diz logo que se você não implementar, próximo mês você já vai tomar uma multa milionária, né? Que no próximo mês você já vai ser fiscalizado pela ANPD. E te convence, muitas vezes, a implementar pelo medo, né? E aí o pessoal implementa pelo medo. E não é bem assim. Não é essa a visão estratégica da ANPD para 2022 ainda, porque ainda falta alguma estrutura. Isso não quer dizer que não possa acontecer, tá? Até porque, olha só, isso a gente está falando de responsabilidade administrativa, junto à empresa privada, junto aos órgãos públicos, ao Estado. Mas a gente tem aqui a responsabilidade civil, que é o quê? Se a organização causar um incidente de dados pessoais e esse incidente de dados pessoais causar um dano a um proprietário de dado pessoal, esse proprietário tem o direito de entrar na justiça e requisitar uma indenização por danos morais. E a empresa pode ser condenada a ter que pagar uma indenização por responsabilidade civil, por danos morais. Tá bom? Então, lembrem disso. Existem outras vertentes de responsabilidade que já estão a todo vigor. Estamos falando da responsabilidade administrativa, as multas, a fiscalização proativa, essa está sendo estruturada. E 2022 vai ser um ano de estruturação, né? O que estão vendendo é o terrorismo comercial, tá? Ou você faz, ou você, no próximo mês, já vai estar perdido aí com algumas multas para pagar. Mas vamos lá. E o que eu estou falando aqui, tá? É direcionamento estratégico da diretoria da NPD. Depois eu vou enviar isso aqui para vocês. Posso até enviar aqui o texto no chat para vocês, tá bom? Posso até enviar o link da entrevista com o diretor, para que vocês vejam. Tá no YouTube isso, tá? Público para todo mundo. Então, a gente tem aqui, olha, o fluxo que foi dado para 2022 da ANPD. O fluxo é esse, olha. A ANPD recebe reativamente alguma sugestão, reclamação, vai entrar em contato com a empresa e fazer uma orientação. Orienta, é o primeiro passo da ANPD. Passo 2, se orientou e depois a empresa permanece infringindo a legislação, ela notifica formalmente. Tá? Então, passo 2 é a notificação. Se depois da notificação a empresa não dá um feedback à NPD de que resolveu as pendências em relação à gestão de dados pessoais, passo 3, a NPD agenda uma audiência com os responsáveis da empresa. Passo 3. Depois da audiência, vai haver um pedido de explicações formal que a empresa vai ter que explicar formalmente porque ainda não tratou, porque ainda não corrigiu. Se depois do pedido de explicações houver uma percepção da ANPD de que a empresa continua insensível a todas as admoestações que já foram feitas, incorre a multa. Tá? Então, no fluxo do relacionamento da ANPD com as empresas, há ao menos três possibilidades de negociar e corrigir sem uma consequência financeira, sem uma consequência mais grave para a própria organização, para a própria empresa. Tá bom? Isso é o fluxo que foi estabelecido pela própria ANPD, principalmente para esse ano. E, Francisco, por que a ANPD está sendo tão boazinha? Não, ela não está sendo boazinha. Primeiro, ela está se estruturando. E ela sabe que ela não tem condições de fazer fiscalizações proativas, ela não tem condições de atender todas as demandas ainda, ela não tem condições. Então, ela está sendo realista, ela não está sendo boazinha.
né? Isso é uma coisa muito importante que a gente precisa perceber. Com a estruturação, não é, passo a passo, gradativa da NPD, a probabilidade é que as atividades dela também se alarguem e ela tenha mais possibilidades e mais estruturas de fiscalizar e monitorar as empresas da forma como deve ser. Além disso, todo órgão com poder de polícia, com poder de fiscalização, deve começar a sua fiscalização pela educação e a orientação, para depois advir a punição, as consequências, não é? Isso pode ser a polícia militar, né? Pode ser a polícia civil. É claro que depende de cada caso. Eu não vou educar e orientar um assassino. A pessoa que matou, ela tem que responder por isso, né? Mas a gente fala principalmente por pequenas infrações, por riscos, por possibilidades, por probabilidades. A gente vai ver que tem muito disso na gestão de dados. Hoje nós já vamos ver isso. A notificação de incidentes, que nós hoje vamos trabalhar na prática, ela pode ser para possíveis incidentes também. Ela não precisa ser só para incidentes ocorridos. A empresa está percebendo que uma hora ou outra vai haver um incidente ali, que há uma inconsistência muito grande na sua estrutura para gerir os dados e que aquilo vai possivelmente causar um incidente. Ela já pode fazer uma notificação com a probabilidade, com a preocupação do risco? Pode, deve. Na verdade, a ANPD e a própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela sugere que o primeiro tratamento de dados seja sobre os riscos do maltratamento e não sobre as consequências de um maltratamento real. Então, gerir riscos é muito importante na gestão de dados, tá? Mas vamos lá, então. O que é que há de planejamento para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em 2022 em relação à sua fiscalização e os seus regulamentos? Ela é uma agência reguladora e fiscalizadora, ela acumula as duas funções. Então, ela vai criar manuais, vai criar guias, vai criar portarias e vai criar regulamentos para, primeiro, especificar lacunas da própria Lei Geral de Proteção de Dados e também para definir situações práticas reais que só podem ser definidas quando acontecerem, não é? Porque a teoria é diferente da prática. Então, o que a gente tem hoje na Lei Geral de Proteção de Dados é a teoria. Tem muita questão que só vai poder ser definida e decidida após acontecer na prática. E quem vai regular essas definições é a ANPD, claro, juntamente com as jurisprudências, não é? Claro que vão ser provocados fatalmente os órgãos judiciários e eles também vão decidir a respeito do que forem provocados a decidir e isso, claro, também vai trazer jurisprudências e definições junto com as definições administrativas da ANPD a partir dos seus regimentos, portarias, manuais, guias práticos e etc. Sem mais delongas, o que é que vai haver para 2022? Olha lá, a ANPD vai lançar um guia orientativo de tratamento de dados pessoais geral, um guia orientativo de tratamento de dados pessoais geral, tá? Sem voltar-se para nenhum tipo de escopo empresarial ou industrial, nem para nenhum tipo de atividade. É algo geral, que todo mundo vai poder utilizar de forma mais ampla. Então, esse guia vai ser lançado agora em 2022. Vai lançar um guia orientativo de tratamento de dados pessoais para criança e adolescente. Olha lá, dados pessoais que envolvem menores, criança e adolescente. A ANPD vai lançar um regulamento, um guia orientativo de boas práticas este ano sobre dados pessoais de crianças e adolescentes, baseado no ECA, não é, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Uma questão que a gente precisa saber. Provavelmente, todas as legislações têm alguma sinergia com dados pessoais. Todas as outras leis têm, direito do consumidor tem, o Código do Trabalho tem, o Estatuto da Criança e do Adolescente tem, o Código do Idoso tem, o Estatuto do Idoso tem, não é? Então, mas muitas legislações, a Lei de Responsabilidade Civil tem, a lei de contratos tem, não é? Porque tudo isso
todas essas outras legislações que serão subsidiárias à LGPD, quer dizer, poderão dar um suporte legal ao entendimento da LGPD, né? Elas tratam, em algum momento, de algum cenário que vai ali ser utilizado algum dado pessoal do idoso, da criança e do adolescente, do consumidor, dentro de um contrato, tá? Na relação de trabalho. Então, isso é muito importante também a gente perceber, né? Depois, a ANPD ainda tem como meta para 2021 criar um terceiro guia orientativo, que é o Guia Orientativo de Tratamento de Dados para Idosos. Então, vai ter um geral, um para criança e adolescente, um para idoso também, tá? Depois, vai haver um guia de hipóteses legais de tratamento de dados pessoais, baseado nos artigos 7º até o 11º da própria LGPD. Então, o quinto guia, que vai ser criado pela ANPD esse ano, é o Guia de Hipóteses Legais de Tratamento de Dados Pessoais. O que seria esse guia, Francisco? Existe um princípio da gestão de dados pessoais que chama-se princípio do legítimo interesse, ou do interesse legítimo, do propósito, da legalidade. O que é isso, Francisco? É o princípio que determina que o escopo da empresa, no escopo de cada empresa, já há uma possibilidade legal de tratar certos dados pessoais, porque faz parte do próprio escopo empresarial, da própria atividade. Para a empresa existir e para a atividade empresarial existir, eu vou ter que tratar dados, né? Seja para contratar colaboradores no meu DP, seja para fechar um contrato com um cliente pessoa física, seja para me relacionar com fornecedores pessoas físicas. E a empresa, ela vai declarar o seu legítimo interesse, a sua legalidade, o seu propósito sobre essas atividades que ela vai tratar dados, e para essas atividades não é obrigatório legalmente ficar pedindo consentimento toda hora para tratar aqueles dados, porque legalmente aquilo já está estabelecido. Ou a empresa trata legalmente aqueles dados, ou ela não existe. A atividade comercial dela não existe. Então, não tem lógica ela estar pedindo consentimento para esse tipo de situação. O que mais a gente escuta falar aí da Lei Geral de Proteção de Dados, o que é termo de consentimento. Agora eu vou ter que pedir consentimento a todo mundo para usar os dados. Agora eu vou ter que... Não, eu vou pedir consentimento quando já não estiver previsto legalmente na minha atividade empresarial e comercial que aquele dado vai ser tratado por mim. Por exemplo, Francisco, recentemente eu implementei numa indústria, tá? E a indústria tem câmeras que gravam não apenas vídeos, como áudios dos colaboradores durante a fabricação. No chão de fábrica, tem várias câmeras que gravam áudio e vídeo, né? Porque fabricam produtos muito valiosos e muito pequenos e tem que ter uma monitorização de segurança, tá? Para isso. Só que, no escopo fabricação de dispositivos elétricos, não existe legalmente a necessidade de filmar. Para produzir o dispositivo, eu não preciso filmar, né, as pessoas. E aí, para essa situação que não está legalmente prevista, a organização tem que pedir um termo de consentimento para que os colaboradores que são filmados consintam, por questões de segurança e questões extraordinárias, que a imagem deles, o áudio deles seja gravado no ambiente de trabalho, até para que haja algo muito importante na relação de trabalho, em relação a dados pessoais. Olha só o que eu vou dizer a vocês. A quebra da expectativa de privacidade do colaborador. Todo colaborador, pela legislação trabalhista, tem uma expectativa de privacidade. O dono da empresa não pode chegar e mexer no computador dele. Não pode pedir para que ele abra o e-mail e mostre os e-mails que ele enviou. Não pode exigir que ele abra o WhatsApp dele e mostre o WhatsApp dele. Isso é ilegal, tá? Não se pode exigir isso. O colaborador tem uma expectativa de privacidade no seu ambiente de trabalho. Há alguns dispositivos que eu não vou adentrar nesse mérito agora, até porque não faz parte do nosso webinar hoje, não é? Depois a gente pode até marcar outro, que você pode, como empresário, legalmente e documentalmente quebrar essa expectativa ou algumas das expectativas de privacidade e aí sim
pode acessar ou fiscalizar alguns registros da atividade do colaborador no ambiente de trabalho, tá? Quebrando essa expectativa de privacidade dele. Tá? E aí existem várias ferramentas, como termos de consentimento, não é? De responsabilidade e compromisso, como políticas BYOD, são muito famosas as políticas BYOD. BYOD é Bring Your Own Device, quer dizer, políticas para que o colaborador traga o seu próprio dispositivo de casa para trabalhar e não possa ser fiscalizado, já que o dispositivo é 100% pessoal, não é corporativo. Então, o céu é o limite. Tá? Mas vamos voltar para cá, para a NPD, porque depois eu quero fazer o gancho para a gente começar a falar sobre notificação e comunicação com esse fluxo que está aí atrás de vocês, tá bom? Então, a gente tem aqui, olha, mais algumas perspectivas para 2022 da NPD. Então, é o que a gente tem que se preparar os nossos clientes, preparar a nossa empresa para 2022. Vai haver uma resolução, vai ser publicada uma resolução este ano sobre notificação de incidentes, que é o que a gente vai fazer agora, tá? A NPD, não satisfeita com o que já tem hoje, vai criar uma resolução detalhando as questões sobre notificação, prazo para notificação. Hoje há uma recomendação, mas nessa resolução provavelmente vão ter determinados os prazos, é 48 horas a recomendação. Tá? Depois, aqui tem uma outra resolução que vai ser publicada esse ano, que é a de produção do relatório de impacto dos dados pessoais, o famoso RIPD, Relatório de Impacto de Proteção dos Dados Pessoais. Né? Esse RIPD também existem modelos, templates próprios concedidos pela própria ANPD, e a ANPD também vai estabelecer uma resolução de como fazer um relatório de impacto de proteção de dados pessoais. Também vai haver uma outra resolução sobre o encarregado dos dados pessoais, né? Então, vai haver uma resolução sobre o encarregado de dados pessoais para determinar quais são as competências, as funções, as atividades, não é? Inclusive, esse ano de 2022 será incluído no CBO, não é? No Cadastro Brasileiro Ocupacional, Profissional, Ocupacional, o número do cargo de encarregado de proteção de dados. Oficialmente, é uma profissão, encarregado de proteção de dados no Brasil. Foi publicada a lei ano passado, não é? Oficializando a profissão de encarregado de proteção de dados, ou DPO, né? Que é um termo não brasileiro. O termo brasileiro correto é encarregado ou responsável pela proteção de dados, mas pronto, muita gente usa DPO. E essa profissão foi regulamentada e vai constar a partir desse ano 2022 no CBO, no Cadastro Brasileiro Ocupacional, Orientação Profissional. Vai estar lá o númerozinho, caso uma pessoa seja contratada como DPO, como encarregado, isso vai constar na carteira de trabalho dele, vai ter um piso e um teto salarial, tudo certinho para esse profissional. Isso já está aprovado, foi aprovado no ano passado, tá bom? E vai sair uma resolução também sobre isso, para orientar essas contratações. Depois disso, a gente ainda tem aqui, olha, a resolução sobre dosimetria, a subjetividade no momento das aplicações das sanções e das multas. Olha que interessante. Dosimetria é encontrar a dose correta da multa e da sanção para uma empresa. Como aferir, como medir, não é? O que a empresa fez de errado, não é? Os atenuantes e os agravantes, e dali extrair uma sanção, uma multa, uma sanção administrativa, que é uma multa, não é? Uma suspensão de atividade, ou uma suspensão da possibilidade de tratar dados pessoais. Isso é possível, tá? É uma das sanções. A suspensão da possibilidade de tratar dados pessoais, né? Pode ser uma das sanções. Então, como é que a NPD vai dosar a sanção para aquela organização? Isso ainda não existe, pessoal. Vai ser publicado esse ano essa resolução. Então, a NPD hoje nem tem ainda a condição de aplicar uma multa, porque ela está ainda estabelecendo como é que ela vai aferir
os valores das multas, não é, em cada caso, atenuantes e agravantes, se vai ser multa, se vai ser suspensão de atividade, se vai ser suspensão da possibilidade do direito de tratar dados pessoais de terceiros, né? Isso está sendo estabelecido agora. E só que o que é que nós sabemos também, mais uma novidade aí para vocês, tá? Depois que a ANPD estabelecer a dosimetria a partir dessa resolução, os casos de reclamações e de denúncias serão aplicadas à dosimetria de forma retroativa, tá bom? Então, se tem alguma empresa com um processo de reclamação na ANPD por maltratamento dos dados, depois que essa resolução ficar estabelecida, publicada e em vigor, a ANPD poderá utilizar essa definição, tá, da resolução para casos que estão em processo administrativo e que foram denunciados antes da publicação da resolução, de forma retroativa. Tá bom? Então, isso aí vai ser feito de forma administrativa, ok? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque as empresas que têm algum processo poderão, sim, ter a dosimetria realizada e ser provocada uma sanção administrativa para elas com base nessa resolução após a publicação dela. Também vai haver uma resolução para normalizar a transferência internacional de dados pessoais. Isso é algo que fica pegando fogo na cabeça de todo mundo. Todos os nossos clientes, por exemplo, pegam fogo na cabeça como é que a gente vai fazer a transferência internacional. Será que a gente tem? Será que a gente contrata grandes players do mercado, né? O Windows, Google, WhatsApp. Eu preciso saber como é que eu sei, né? Como é que eu vou saber onde estão os meus dados? Onde é que a Microsoft 365 guarda meus dados? Então, tudo isso está pegando fogo na cabeça de todo mundo e vai ser criada uma resolução também para tratar da transferência de dados internacionais. Tá? O que é que eu sempre sugiro aí, já dando aí um playzinho para a gente? Pede contrato, se não tiver contrato, pede termos de uso. Os grandes players emitem termos de uso depois que a gente contrata eles e atualizam os termos de uso e mandam por e-mail a atualização, mandam inclusive a gente aceitar a atualização dos termos de uso deles. Então, peguem os termos de uso, normalmente nas cláusulas dos contratos deles ou dos termos de uso já tem a base de dados deles, já tem a política de privacidade da informação deles, e isso a própria Lei Geral de Proteção de Dados exige, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados exige que, com todos os operadores de dados que a empresa se relaciona com eles, dos dados daquela controladora, ela tem que exigir a legalidade, a contratualidade, a legitimidade e o compromisso e a responsabilidade daquelas operadoras em gerir corretamente os dados que ela está partilhando com ele. Tá bom? Então, isso também é legalmente, isso pode ser um baita de um atenuante numa situação real de fiscalização ou mesmo numa situação judicial. Por quê? Se a minha empresa tem os contratos, tem os termos de uso, tem lá termos de compromisso e de responsabilidade com as operadoras têm uma política de privacidade, são transparentes em dizer como tratam os dados, se tem base de dados internacionais ou não, significa dizer que eu me preocupei em ter um fornecedor digital que me forneceu toda essa informação e foi transparente comigo. Se eu contrato qualquer um, isso é um agravante. Se eu contrato qualquer um sem contrato, sem termo, sem pesquisar, não é? Onde e como ele trata os dados que eu forneço a ele, isso é um agravante, porque você não se importou com o ciclo de vida do dado, que não iria passar só pela sua mão, mas também por outras empresas nesse fluxo da tua atividade empresarial. Tá? Então, isso também é muito importante. E, por fim, a pacificação de questões legais. É o último ponto para as estratégias da ANPD para 2022. Pacificar alguns itens legais. Como eu falei para vocês no começo, ainda há muita confusão em entender e interpretar os artigos da própria LGPD. Algumas pessoas interpretam de uma maneira, outras de outra. Isso não é pacífico. E a ANPD, em 2022, vai pacificar
algumas questões que ainda estão destoando entre o entendimento das pessoas e até de pessoas técnicas, profissionais, estudiosos, não é? Isso é muito importante, tá? Então, só para vocês terem uma ideia na densidade do que vai ser tratado pela NPD em 2022 e como vai ser tratado, tá? Nós, como profissionais que vamos nos envolver com isso, precisamos ter essas atualidades em mente, porque isso, durante 2022, será o foco, o alvo da agência fiscalizadora e reguladora da gestão e da proteção de dados pessoais no Brasil. Ok? Tranquilo? Há alguma dúvida sobre isso? Todos estão bem? Eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir, tá? E no finalzinho eu já fecho a câmera para a gente poder conversar e vocês esclarecerem dúvidas, se assim vocês quiserem, tá bom? E aí a gente segue. O que é que eu queria, antes de entrarmos na notificação e fazermos o nosso quiz também, para premiar o vencedor com uma bolsa de um curso de Direito Digital e o background da LGPD, tá? O ganhador vai ter direito ao curso gratuitamente por um mês, o acesso à plataforma e a certificado e tudo mais, tá bom? A nossa plataforma do Clube de Estudos. Primeiro, dizer que o reforçar que LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, gestão de dados pessoais, privacidade da informação, é um tema multidisciplinar. Isso significa dizer que não apenas basta ser um advogado, não apenas basta ser um técnico da informação ou alguém que trabalha com segurança e tem conhecimento de segurança da informação. Não basta apenas ser um gestor ou um consultor, né, que tenha conhecimento e noção de métodos, modelos de gestão. Tem que unir esses conhecimentos. Francisco, eu sou um excelente gestor, mas não conheço nada da lei nem de segurança da informação. O que eu faço? Primeira coisa, aprofunda um pouco mais, começa a fazer cursos introdutórios sobre a LGPD, sobre segurança da informação. ISO 27001 é um bom curso para iniciar também, que é o sistema de gestão de segurança da informação da ISO, tá? E que tem muita influência nas questões de proteção e gestão de dados pessoais. Ou procura trabalhar sempre com uma equipe multidisciplinar. Francisco, eu sou advogado. Não vou conseguir imergir nos outros temas, gestão e segurança da informação, mas quero trabalhar com a LGPD. O que é que eu faço? Faz uma parceria, tá? Faz uma parceria com alguém técnico na área de informática, faz uma parceria com alguém que conheça métodos e modelos de gestão, e aí vocês trabalham em conjunto. Às vezes, dentro do próprio cliente, você encontra esse pessoal, né? E aí você faz um acordo com o cliente até para uma forma de fortalecer a equipe interna do cliente, envolve diretamente essas pessoas que têm esses conhecimentos no projeto de adequação, manutenção e melhoria contínua da proteção de dados pessoais. E por que eu estou falando sobre multidisciplinariedade? Estou falando sobre gestão, porque de lei a gente já fala muito, a gente fala LGPD, a 13.709 em 2018 o tempo inteiro. A gente está falando resolução ANPD, guias de boas práticas e orientações ANPD, a gente está falando de lei, de regulamento, de norma o tempo inteiro. Mas como implementar e adequar essas normas, essas leis, esses artigos, esses requisitos? Precisamos ter algum conhecimento de gestão empresarial. Por quê? Não é assim tão fácil, não é algo assim tão objetivo. Nós precisamos, primeiro, mapear os dados e os processos daquela atividade que utilizam-se de dados pessoais. É obrigatório para qualquer organização, e eu acho que vocês já ouviram falar, em criar um data mapping, ou um mapa de dados, baseado nas atividades e nos processos daquela empresa, e se durante a atividade, aquele processo específico, aquela empresa utiliza-se de dados pessoais, né? Isso é essencial. Eu só vou conseguir diagnosticar, contextualizar o escopo e as atividades da organização depois que eu conseguir mapear os processos e onde é que ela utiliza dados, até para saber se existem dados internacionais, onde é que estão os dados sensíveis, se existem, quais são os processos que tratam, qual é o tempo de eliminação ou de expurgo desses dados. Tudo isso é essencial. Não dá para começar operacionalizando
ou criando controles operacionais de proteção de dados pessoais antes de fazer um diagnóstico, um mapeamento de dados, um mapa de inventário de ativos da organização, tá? E o que é que eu estou querendo dizer a vocês? Que isso é faseado, é organizado, tem que ter um método de gestão e é cíclico, tá? Não adianta dizer a vocês que vocês implementarem um relatório de impacto de proteção de dados ou um processo de notificação de incidente de dados vai ser o suficiente para que vocês tenham uma gestão de dados pessoais na organização, porque não é, tá? Não é, e se isso não estiver encadeado num modelo de gestão, vai se perder. Em algum momento, eu vou deixar de mapear um dado ou de acrescentar, adicionar um dado que eu não tratava antes, que eu vou passar de tratar, e ele já não vai estar mais presente no meu modelo de notificação ou no meu modelo de relatório de impacto, não é? Então, essas atividades de gestão de dados devem ser faseadas, organizadas, com um modelo de gestão cíclica e interativas entre si. É mesmo um sistema de gestão de dados pessoais que deve ser implementado, né? A gente tem aqui tem muitas informações desencontradas, fica difícil saber o que realmente está acontecendo. Perfeito, é isso mesmo. E essas informações desencontradas, um dos objetivos da ANPD, como a gente mesmo viu, é consolidar ou pacificar as principais questões que um diz uma coisa, o outro diz outra, né, e o outro diz outra. Tá bom? Então, a ANPD acho que vai tratar muito disso esse ano, pacificar os regulamentos, a legislação e os artigos para unificar o entendimento. E é por isso que eu digo, cuidado, cuidado com o que as pessoas e como as pessoas têm oferecido a adequação, porque como não tem muitas questões pacíficas ainda, sabe o que é que está acontecendo? As pessoas estão oferecendo demais. E quem está comprando demais também, né? Olha, palavras da própria diretoria da ANPD. Inicialmente, o que a gente vai querer perceber da organização é se pelo menos ela tem uma política de privacidade, se ela tem um método para notificar a ANPD num caso real de incidente de dado, se ela se relaciona com as partes interessadas que são proprietárias dos dados que ela trata, não é? Se ela nomeou um encarregado de proteção de dados. Então, minimamente, atualmente, é isso que a ANPD vai fiscalizar, tá? Pelo menos se há uma estrutura básica, política, encarregado, nomeado, um sistema para relatar incidentes e um sistema para notificar as partes interessadas e a ANPD no caso de um incidente, tá? Então, praticamente hoje é isso. Para que vocês tenham uma ideia, a GDPR europeia, ela já está em vigor desde 2018. São quase 4 anos da GDPR já em vigor. Vocês sabem o que é que as comissões dos países de proteção de dados fiscalizam até hoje, depois de 4 anos de existência? Os princípios. Se os princípios estão sendo cumpridos. Porque não dá para emergir tecnicamente e fiscalizar tudo, né? Com as estruturas atuais dessas comissões, dessas agências, dessas autoridades, não há. Tá bom? Então, o que eu queria mostrar aqui para vocês, nessa partilha, é exatamente isso. Tudo tem um fluxo. E é importante mapear onde estão os dados, como são tratados os dados, não é? Quais os tipos de dados que são tratados em cada processo ou atividade da organização que tem dados pessoais, que utiliza-se ou que trata dados pessoais. Francisco, o que é tratar dados pessoais? É receber, recolher, transferir, armazenar e ou eliminar. Se a sua atividade ou a atividade de um processo da organização faz qualquer uma dessas atividades, dessas ações com dados pessoais dentro da organização, ela está tratando dados e ela tem que estar incluída aqui. Tem que ser mapeado e geridos esses dados. Tá? Então, receber, recolher, transferir, guardar, armazenar e eliminar, e ou eliminar. Se qualquer uma dessas ações é pertinente, é inerente às suas atividades, ao teu processo, fatalmente você tem que incluir uma gestão e uma proteção de dados pessoais nesse processo. Tá bom? Aqui a gente tem só um exemplo,
Olha, é uma empresa que ela tem um processo comercial e depois do processo comercial ela entrega essas informações para o processo jurídico dela. É um processo de negociação com o cliente comercial e que depois vai para o jurídico analisar o contrato. Olha, está lá no início, no canto esquerdo da nossa tela comercial e lá no cantinho direito da nossa tela jurídico. E como é que o comercial processa todos os dados pessoais até chegar no jurídico, para o jurídico gerar o contrato entre o cliente e essa organização. Isso tudo está mapeado aqui, não é? Primeiro, há uma atividade de agendamento de reunião para adjudicação, não é? Isso acontece com nomes e e-mails de clientes, mais ou menos 50, olha o volume de dados nessa negociação comercial por mês. 50 clientes por mês, esse fluxo acontece. Então, são 50 clientes que têm dados pessoais tratados no processo comercial por mês. Não é? Fica numa base de dados digital, mas também fica em outros vários documentos. Isso não fica registrado num documento só, então tem vários documentos que fazem parte desse tratamento. Há o envio desses documentos e dessas informações por e-mail. Então, há trocas de e-mail entre cliente e essa empresa. Depois que o cliente envia por e-mail, a organização armazena esses dados nos dispositivos da própria empresa, nos computadores da própria empresa, mas isso também, além de ter um armazenamento interno, tem um disco rígido, com backups, onde isso fica lá, ó, disponível. Esse símbolozinho aqui é o símbolo do fluxo de backup, por exemplo. Não é? Depois disso, isso pode ser enviado para o jurídico via outros meios, ó, WhatsApp, e-mail, o Drive do Google, dessa empresa, tá? Que fica na União Europeia, European Union, tá? Essa nuvem do Drive deles, ok? Durante 6 meses a 1 ano, o comercial guarda isso e depois elimina, depois ele expurga isso. E isso vai e fica sob posse do jurídico. Aqui eu tenho o volume de dados tratado pelo comercial, se fica numa nuvem, se fica num disco rígido, se tem backup, quais são os aplicativos que eles usam, o e-mail, o Drive, o WhatsApp, por quanto tempo eles armazenam esse dado, 6 meses a 1 ano, e para quem eles transferem esse dado para o jurídico no final de tudo. Aqui eu tenho que saber, eu preciso saber disso para controlar se houver um vazamento, se houver um hackeamento, se houver uma intrusão, se houver uma má gestão de dado, se houver uma má transferência de dado. Né? Outra coisa, eles estão dizendo que utilizam essas ferramentas para tratar os dados. Se eles forem adicionar, Francisco, a partir de agora nós vamos adicionar a nossa inteligência artificial. Essa empresa ela tem uma inteligência artificial. Nós vamos precisar adicionar aqui agora a nossa inteligência artificial, que também guardará dados pessoais do cliente. Vamos ter que alterar esse fluxo e incluir a inteligência artificial aqui nesse fluxo. Além disso, vamos ter que fazer um relatório de impacto de proteção de dados, o RIPD. O RIPD é aquele relatório de proteção de impacto de dados pessoais que vai não só prever um impacto existente, mas um possível impacto. Quer dizer, incluir aqui a minha inteligência artificial pode trazer um possível impacto à minha gestão de dados pessoais? Pode. Então, eu vou ter que fazer um relatório para saber que possíveis impactos são esses, fazer uma análise de risco desse impacto e criar medidas mitigatórias e preventivas para esse possível impacto. Tá bom? Então, se eu adiciono alguma coisa aqui, eu tenho que fazer um RIPD lá para prever como é que eu vou tratar essa alteração, desde que essa alteração afete, impacte dados pessoais na minha organização. Aqui a gente está falando do processo comercial, mas o processo de compras, o processo de marketing de uma empresa, às vezes um processo operacional, um processo de DP, departamento pessoal, tem muitos dados de colaboradores, um processo de compras tem dados de fornecedores, tá? Então, onde houver uma atividade ou um processo que trate de alguma maneira de dado pessoal, o ideal é mapear isso aqui para poder controlar como é que estão sendo geridos e tratados esses dados. Depois, faz uma auditoria interna, cria um checklist periódico para ir lá verificar se isso está sendo cumprido na prática pelos colaboradores que precisam cumprir, tá? Para poder garantir que permaneça exatamente desta maneira. Ok? Tranquilo? Deixa eu parar aqui de compartilhar com vocês, então.
para a gente compartilhar um outro documento, antes da gente compartilhar o nosso principal documento de hoje, que é o documento de notificação. Todos esses documentos que eu estou partilhando com vocês, eu vou colocar aqui nos próprios chat do Zoom, tá? Assim que a gente acabar de apresentar. E vocês vão poder fazer o download deles todos, ok? E utilizar à vontade. Fiquem à vontade mesmo para utilizar. A única coisa que eu queria mostrar antes da gente chegar lá no processo de notificação e ver de fato como é que isso acontece aqui tem algumas ferramentas que nós utilizamos para implementar e que achamos essenciais para adequar as empresas à Lei Geral de Proteção de Dados. Como falamos para vocês, um data mapping, um mapa de dados. Nós sempre implementamos uma declaração de aplicabilidade, que é um método originário da ISO 27001, Segurança da Informação, para que a organização avalie o que é aplicável a ela e o que não é aplicável a ela. Pode ter controles de segurança e privacidade da informação que não sejam aplicáveis a ela. Um checklist de implementação. Um mapa de ativos, quer dizer, mapear quantos computadores a empresa tem, quantos softwares a empresa usa, se a empresa tem servidor, e em quais desses ativos há dados pessoais e quais os riscos desses ativos serem invadidos, hackeados, vazados e etc. Tá? Depois nós criamos um plano de ação Kanban, uma metodologia ágil, Scrum, para implementar todos os gaps e tudo que falta de ferramenta. Nós sempre propomos criar também um procedimento de relacionamento entre o controlador dos dados, que é o PII Controller, e operadores dos dados, o PII Processor. Controladora dos dados é a empresa principal que faz a gestão dos dados pessoais dos proprietários dos dados, dos terceiros. E ela pode subcontratar empresas para ajudar, nuvens. A gente falou aqui da Microsoft 365, da Google, do WhatsApp. Esses são os PII processos, ou os operadores dos dados, que também têm responsabilidade, e o controlador, nós temos que gerir as atividades dos operadores. Outros processos nós implementamos quando necessário, por exemplo, a anonimização de dados, a pseudo-anonimização de dados e a containerização de dados, para proteger dados e evitar que sejam vazados. Por exemplo, uma anonimização de dados muito comum é Francisco XXX, número do telefone XXX e só os 3 últimos números do telefone dele. Isso é uma anonimização de dados. Tá? Eu anonimizei os meus dados para evitar que eles fossem vazados, porque só pelos 3 números ninguém vai conseguir o número do meu telefone. Só pelo meu primeiro nome ninguém vai conseguir o meu segundo nome ou o meu apelido. Tá? Isso é um processo de anonimização que as empresas têm feito para reduzir os riscos de vazamento de dados. Avaliação de riscos, para saber quais são os dados que podem ser vazados, os mais críticos, os menos críticos, e essa avaliação de risco vai fazer parte desse relatório de impacto, o RIPD, que está aqui, olha, no cantinho direito da tela, eu estou passando com o cursor do mouse por ele. Tem que se ter termos de consentimento, termos de sigilo e confidencialidade, cláusulas contratuais, principalmente com os operadores e fornecedores digitais. Tem que ter um plano anual de conscientização e treinamento das equipes internas sobre proteção de dados. Isso é uma exigência legal, tá? Ter treinamentos e conscientizações para que a equipe interna esteja consciente em como gerir corretamente os dados pessoais de terceiros, tá? O ideal é implementar um procedimento de Privacy by Design, que é esse aqui embaixo. O que é o Privacy by Design? É a privacidade a partir do desenvolvimento inicial das atividades. Uma empresa, quando começa a adequar a Lei Geral de Proteção de Dados, ela revisa o que já tem e inclui ali, né, os controles. Com a evolução gradativa da gestão, eu vou começar a desenvolver novas atividades, novos processos, onde no seu desenvolvimento, na sua concepção, no seu design, já vai ter lá incutido os controles necessários de privacidade da informação e de dados pessoais. Isso é o que se chama Privacy by Design. É a cultura da proteção de dados, desde o desenvolvimento, desde a concepção da atividade, da origem da atividade, e é isso que a norma pede, que as organizações façam de forma gradativa e paulatina. Claro que a gente não pode deixar de falar de criar uma política de privacidade da informação, com os direitos do proprietário, os deveres do proprietário, a argumentação do legítimo interesse que nós falamos,
né? As políticas setoriais, como, por exemplo, a Bring Your Own Device, política de dispositivo móvel, políticas de cookies, política de acesso e senha, política de controle criptográfico de transferência de informação, tudo isso são as políticas setoriais que têm que ser avaliadas, quais delas é necessária a implementação para aumentar o controle da gestão de dados pessoais dentro da organização. A ferramenta que nós vamos ver a seguir, notificações e comunicação às partes interessadas sobre incidentes com dados, o RIPD, que nós já falamos sobre ele, procedimentos de comunicação, que é aqui é sinérgico com a notificação, e, claro, é importante que as organizações criem indicadores de desempenho para monitorar periodicamente se o desempenho da sua proteção de dados, da sua gestão de dados pessoais está correndo conforme planejado, está correndo de forma eficaz ou não, tá bom? Então, eu queria só dar um passant aqui para vocês nessas ferramentas, porque a gente está percebendo que é algo realmente sistêmico, é algo que envolve uma gestão além dos requisitos legais e dos artigos da própria Lei 13.709 de 2018, tá bom? E, para a gente ir para onde importa, depois desta contextualização, eu quero compartilhar com vocês o link do site da ANPD, que trata da comunicação de incidentes de segurança. Então, a primeira questão é a própria ANPD, com os seus guias, as suas resoluções, a publicação dos seus manuais, tem sido muito autodidata em relação à gestão de dados pessoais e tem ensinado, tem sido, sim, uma organização de educação primordialmente educadora em relação à proteção de dados, né? E ela promove e oferece para download, para acesso de todos, vários modelos, vários documentos e tutoriais de como utilizar esses documentos para se adequar à própria Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Eu estou enviando aqui para vocês pelo chat agora o link desse site que a gente está acessando, que é exatamente o link do site da ANPD, que fala sobre a comunicação e notificação dos incidentes de segurança. Aqui ela explica o que é um incidente de segurança com dados pessoais, já dá um acesso direto ao link do formulário para preenchimento e dá o passo a passo, de acordo com o artigo 5º, artigo 48 e artigo 6º da própria LGPD, de como agir em uma situação de incidente de dados, não é? Quando a gente fala de incidente, pode ter sido um vazamento, pode ter sido um hackeamento, pode ter sido uma apropriação indevida, tá? Pode ter sido um risco alto, um possível risco de vazamento, tá? Tudo isso pode estar configurado aqui como um incidente de dados. E isso tem uma recomendação atual da ANPD, que ainda não está numa resolução, mas é uma recomendação. Isso vai estar na recomendação da notificação, que vai sair esse ano, a resolução, né? Mas a recomendação atual é que, depois do conhecimento, de ter tido noção do incidente, a organização, em 48 horas, deve notificar a ANPD. E não apenas a ANPD, como, caso tenha ocorrido algum dano, alguma consequência a um terceiro, ao dado do terceiro, deve também comunicar e notificar esse terceiro, tá bom? Então, são 48 horas atualmente para fazer essa notificação, essa comunicação dos incidentes. Então, aqui tem todo o passo a passo, no próprio site, o que comunicar, olha lá, como comunicar, tá? As informações necessárias, é um tutorial. A gente não vai ver isso aqui, porque o próprio formulário nos fala sobre tudo isso, e nós vamos ver ponto a ponto do próprio formulário, tá bom? Então, olha, em que situações, sempre que a segurança possa acarretar um risco ou dano, olha aquilo que falamos, pode ser um potencial ou pode ser um dano já real, né? E aqui tem todo o passo a passo. O que é que eu queria mostrar a vocês? Primeiro,
todo mundo, quando for necessário, precisa acessar esse link que eu falei, tá? E acessar o formulário. Se vocês clicarem aqui, ó, acesse o formulário deste link, vocês vão baixar, fazer o download do formulário, tá? E vão preencher todo o formulário, que é o que a gente vai ver agora, como preencher e o que é que significa o preenchimento do formulário. Depois desse formulário preenchido, vocês vão entrar no link aqui embaixo. Olha só. Como comunicar um incidente? É o link do peticionamento eletrônico. E vão cadastrar a empresa de vocês nessa plataforma de peticionamento eletrônico. Vocês vão ter um login e uma senha. E todas as vezes que vocês precisarem se comunicar com a ANPD, vocês vão entrar com o login e a senha de vocês e podem lá fazer o upload daquele formulário de informação do incidente, de comunicação e notificação do incidente, né? A página seguinte do peticionamento é esta aqui, ó, peticionamento usuário externo do SEI, do sistema, né? Aqui, inclusive, tem, olha, o manual, vocês podem baixar, do peticionamento, os termos e declaração de concordância com veracidade, e aqui vocês têm como acessar e fazer o cadastro de vocês, tá, no sistema, para enviar as notificações. Então, baixou o formulário, preencheu o formulário, clica no link do peticionamento e faz o upload do formulário, claro, após fazer o próprio cadastro no sistema. E aí, a partir daí, você tem uma ligação, um link com a ANPD, para sempre que necessário comunicar-se com a ANPD. Ok, Francisco, e se eu precisar comunicar várias pessoas, vários proprietários dos dados que foram lesados e afetados por isso, né? Primeiro, vocês vão comunicar na própria notificação, a ANPD vai ficar sabendo quem são essas pessoas, tá? E depois, o ideal é que vocês façam isso, seja por e-mail, o ideal é que seja por um meio onde tudo fique documentado, para que vocês possam evidenciar que foi feito. Então, normalmente o e-mail pode ser hoje o canal melhor para se comunicar com partes interessadas, que deve ser feito em 48 horas depois do conhecimento do incidente, tá bom? Agora eu vou abrir para vocês o próprio formulário para que vocês saibam como é que devem preencher esse formulário e quais as informações não devem faltar e quais os próprios conceitos do formulário, que isso é muito importante, a gente conceituar algumas questões dentro do próprio formulário, tá bom? Então, antes disso, eu vou enviar também para vocês aqui, pelo bate-papo, o link da página do peticionamento, depois do preenchimento do formulário, vocês devem fazer o cadastro nessa segunda página e fazer o upload do formulário nessa página. E agora eu quero partilhar com vocês o próprio formulário. Pronto. Vocês já conseguem ver aí a partilha do formulário de comunicação de incidente de segurança com dados pessoais à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Já estão vendo aí, eu estou aumentando aqui um pouquinho a tela para ver se fica melhor para vocês verem. Ok, pronto. Então, olha, a primeira questão, quando vamos fazer a comunicação, tá? Qual é o tipo da comunicação que vamos fazer? Se ela é completa ou parcial. Por quê, Francisco? Olha, há aqui alguma incongruência que esse item tenta corrigir, tá? Por quê? Em 48 horas, depois de conhecer o incidente, o que foi que aconteceu, vocês vão ter todas as respostas para dar aqui. A gente não vai ter todas as respostas para dar aqui em 48 horas, que é o prazo para comunicar. Mas eu não vou poder comunicar tudo, porque eu não vou ainda saber, não vou ter ainda conseguido investigar o que foi que houve, né? A quantidade de dados que foram vazados, que sofreram incidente, que foram hackeados, né? Eu não vou ter todas as informações. Então, se em 48 horas eu não tenho todas as informações, mas eu preciso comunicar em 48 horas, eu vou dizer que o tipo da comunicação ela é parcial, ela não é completa. Porque depois eu vou para o segundo item. A comunicação parcial, ela pode ter outras comunicações complementares a ela,
Depois que eu vou tomando conhecimento de tudo que aconteceu, dos detalhes do incidente, tá? Então, se eu não conheço os detalhes do incidente em 48 horas, mas eu preciso legalmente comunicar, eu comunico parcialmente. Se eu já conheço tudo, todas as informações, eu digo que a comunicação é completa e vai tudo em uma só comunicação. Normalmente, não se consegue investigar tudo em 48 horas. E é por isso que, para sanar essa incongruência do prazo de comunicação e da investigação, a NPD permite que se faça uma comunicação parcial com o que se sabe em 48 horas e depois crie outras complementando o que foi informado preliminarmente, não é? Então, se a minha comunicação ela não é completa, ela é parcial e eu vou dizer que a minha comunicação ela é preliminar, se for a primeira. Se for uma posterior, para complementar aquela primeira, ela vai ser complementar. E aí eu vou marcar complementar, porque já é um aditivo. Eu já estou adicionando mais informação, porque com o passar do tempo, eu tomei conhecimento, eu investiguei e tomei conhecimento de outras informações que eu precisava complementar essas informações à ANPD. Então, eu vou por aqui complementar. Depois, o critério para a comunicação. O incidente de segurança pode acarretar risco ou dano relevante aos titulares? Não tenho certeza sobre o risco do incidente de segurança. Se ainda não houver certeza do risco, vai marcar aqui. Se já tem conhecimento que, poxa, teve gente que teve acesso à conta, a dados bancários de uma pessoa, né? Teve um proprietário do dado que o CPF dele, depois do vazamento, foi utilizado numa compra. Houve, sim, já risco ou dano relevante ao titular, então eu tenho que marcar aqui, né, no critério para comunicação. Depois, nós temos que dizer quem é que está notificando a ANPD. É a própria controladora dos dados ou é uma operadora? Porque, por exemplo, eu contratei o WhatsApp empresarial, né, de negócios. E houve um vazamento pelo WhatsApp. Se for o WhatsApp que está comunicando, é o operador que está fazendo a comunicação desses dados. Se for eu que estou comunicando, que subcontratei o WhatsApp para tratar desses dados, é o controlador. Tá? Então, o controlador é o responsável diretamente pelo tratamento daqueles dados de terceiro. O operador é algum subcontratado pelo controlador. Ok? Depois, os dados do agente de tratamento, que no caso vai ser o controlador ou operador. Se for eu, minha empresa, eu vou colocar os meus dados aqui. Se for alguém contratado por mim, eu vou colocar aqui os dados do operador. Tá? Aqui são todos os dados. E depois, se o operador não é o notificante, se quem está tratando os dados não é o próprio notificante, quem está escrevendo essa comunicação, essa notificação, vamos colocar aqui também os dados do notificante. Se não, vamos repetir os dados lá de cima, porque o agente de tratamento é o mesmo notificante, é a mesma pessoa. Né? Quem está tratando da situação é a mesma que está notificando, que está comunicando. Ok? Depois, os dados do encarregado da notificante, né? Então, aqui, olha, os dados do encarregado de proteção de dados, do DPO, ok? Aqui eu posso, inclusive, marcar, se são os mesmos dados da notificante, então são os mesmos dados acima, eu posso clicar aqui, dizer que são os mesmos dados, é o encarregado da notificante, é esse, né? Então, eu repito os dados. E aqui nós temos o que deve estar descrito na notificação após ter configurado quem é que está notificando, não é? Se houve risco ou houve situação real de dano a terceiros, se é uma comunicação parcial, complementar, preliminar, se é uma informação integral, não é? Quem é que está notificando, se há operadores envolvidos. Depois de ter feito esse diagnóstico, dado essa informação inicial à NPD, eu vou agora descrever qual foi o incidente. Então, de forma resumida, eu vou dizer o que foi que houve. Houve um vazamento de dados
na operadora contratada por nós, o WhatsApp, né, o Google Drive, a Microsoft 365, ou qualquer outra operadora, pode ser uma desenvolvedora de um site da empresa, uma programadora de um servidor da empresa, pode ser qualquer um deles, né? Por exemplo, fomos cientificados do caso na data tal, não é? E isso pode ter provocado danos a terceiros, aos dados de terceiros, né? Pronto, então é descrever aqui de forma resumida o que foi que houve. Qual foi o incidente? Foi um vazamento? Foi um hackeamento? Foi uma apropriação indevida? Né? Foi uma transferência indevida de dados? Ok? Foi uma eliminação indevida de dados ou a possibilidade de uma eliminação que torna os dados indisponíveis de forma indevida? Foi o uso equivocado de dados, tá? Em desacordo com o legítimo interesse da organização e com a legalidade da organização para utilizar aqueles dados. Então, aqui podem ser vários cenários que vão ser descritos, não é? Depois, quando o incidente ocorreu, data e hora. Não tenho conhecimento, não tenho certeza. Então, se tem conhecimento, põe aqui a data e a hora. Se não tem conhecimento ou não tem certeza, marca aqui e também pode discorrer por que, justificar por que não tem conhecimento. Porque foi na operadora, a operadora só nos cientificou 2 dias depois, não é? Então, justificar aqui, porque nem sempre, quando acontece, vocês vão saber, a empresa vai saber, a organização vai saber. É muito possível que, inclusive, muitas vezes, a empresa, a organização sabe quando um proprietário dos dados sabe, é lesado e entra em contato para reclamar. Foi a partir de uma reclamação do proprietário de um dado. Isso tudo tem que ser dito aqui, descrito aqui. Quando a organização teve ciência do incidente de segurança. Esse aqui é que é o ponto importante, porque após a ciência do incidente, não é quando ele ocorreu, mas quando a organização tomou conhecimento de que ocorreu, há 48 horas para informar a NPD. Tá? Então, as 48 horas para notificar a NPD começa daqui, ó, de quando a organização tomou conhecimento, teve ciência do incidente de segurança. Tá? Descreva como a organização teve ciência. Fomos comunicados pelo próprio proprietário dos dados, fomos comunicados por uma operadora, o nosso serviço interno de segurança da informação nos informou. Tá? Então, aqui é como vocês foram comunicados ou como a organização foi comunicada. Esteja à vontade, Arlindo. Esteja à vontade, tá bem? Já vamos fazer só o quiz, tá? Para a gente fechar aqui. Então, se a comunicação inicial do incidente não foi comunicada no prazo sugerido, olha, de 48 horas, 2 dias úteis, após ter tomado a ciência do incidente, justifica os motivos. Então, olha, depois da ciência, 2 dias úteis para comunicar. Se não fez, tem que justificar para a NPD porque não fez. Tá? E aí não há desculpas, porque a NPD não está exigindo que seja 2 dias úteis após o ocorrido. É após a cientificação, a consciência da organização do ocorrido. Tá bom? Se o incidente não foi comunicado de forma imediata após a sua ciência, justificar o motivo da demora. Olha lá. Então, se esses prazos transcorrerem sem a notificação, a NPD vai começar a exigir justificativa do porquê, do motivo. Pessoal, voltamos lá para o início, para o mapa de dados, né? Para o planejamento da gestão de dados pessoais. Se eu tenho um bom mapeamento, se eu tenho um bom fluxo dos meus processos, eu tenho um controle. Se eu tenho controle, eu vou ser conhecedor dos incidentes de forma mais célere, de forma mais eficaz. E vou conseguir fazer as comunicações de incidentes e as notificações também de forma mais eficaz, de forma mais célere. Tá bom? Então, dito isto, é primordial que esses controles de notificação, relatório de incidente, sejam implementados posteriormente a um planejamento, a um diagnóstico, a um mapeamento de dados, a um inventário dos ativos, tá? Então, é essencial
que vocês tenham isso na mente, que é um modelo, um método de gestão, e que uma atividade, um controle não vai funcionar sem anteriormente o outro. Tá? Uma empresa que não tem esse planejamento, que não tem esses mapas, fatalmente vai sempre infringir esse prazo de 2 dias úteis para comunicar, simplesmente porque ela não tem controle, tá? Dos incidentes ocorridos e dos impactos ocorridos. Depois, a gente tem aqui, olha, qual a natureza dos dados afetados. Então, e vocês podem sempre marcar mais de um, tá? Pode ter sido mais de uma natureza, ó, vocês podem ir marcando aqui vários, tá bom? Então, se os dados que foram afetados têm origem racial e étnica, vai marcar convicção religiosa, opinião política, filiação sindical, filiação de caráter religioso, dado referente à saúde, à vida sexual, genético biomédico. Esses até aqui, ó, genético biométrico, são dados sensíveis. Quais são os dados sensíveis tipificados pela LGPD, Francisco? De biométrico para cima. Biométrico, sexual, referentes à saúde, religioso, sindical, político e étnico-racial. Tá? Esses são exatamente os dados sensíveis. Depois a gente tem aqui os dados de comprovação de identificação oficial, RG, CPF, CNH, dados financeiros, dados bancários, etc., nomes de usuário ou senhas de sistemas de informação, dados de geolocalização, GPS, né, onde a pessoa estava localizada, e aí alguém foi lá fazer uma abordagem a ela porque ficou sabendo onde ela estava localizada, por exemplo. Tá? E ainda tem a possibilidade de outros. Se não se enquadrar em qualquer um desses dados, tem sempre a possibilidade de dizer quais foram os outros dados afetados pelo incidente. Ok? Depois, a organização deve dizer a quantidade de titulares afetados, se foram afetados a quantidades. Foram 10 clientes, foram 20 prestadores de serviço, foram 500 fornecedores, tá? É dizer aqui quais foram, qual foi em quantidade, e aqui embaixo tipificar quais foram. Olha, também podem ter sido os vários. Ó. Foram os meus funcionários, foram os usuários do nosso sistema, né? E foram alguns consumidores nossos. Eu vou marcar os 3. Tá? E aí, aqui em cima, vou fazer referência à quantidade desses 3 que vazaram. Funcionários, consumidores, né? Aqui prestadores de serviços, clientes, pacientes. Pode ser outros, tá? Pode ser fornecedores. Aqui pode ser os sócios da empresa. Eita, vazaram os dados dos sócios da empresa, do presidente da empresa. Eu posso pôr aqui também. Associados, não é? Tudo isso, acionistas da organização, às vezes é uma sociedade anônima, é uma SA que tem acionistas. Então, podemos sempre incluir aqui outros, se essas opções não for nenhuma delas satisfatória para o preenchimento da informação. E depois, a organização vai ter que dizer quais são as ações corretivas e preventivas, as medidas de controle para corrigir o incidente. Então, depois de tudo caracterizado, tudo tipificado, tipo de dados, se foi a controladora, se foi a operadora, a data, a hora do conhecimento, quem foi afetado, quem não foi, a quantidade de afetados e etc., eu vou dizer aqui quais são as medidas corretivas e preventivas que a empresa está tomando para corrigir ou prevenir aquela situação. Então, quais as medidas técnicas e administrativas, quais são as ações corretivas e preventivas, não é? Quais as medidas de segurança foram tomadas após a ciência do incidente, quais as medidas de segurança e administrativa foram ou serão adotadas, no caso do risco. Então, aqui são as mitigatórias, as ações mitigatórias, e aqui são as ações preventivas, tá? Do incidente. O agente de tratamento realizou o relatório de impacto. Olha o RIPD aqui, olha. Quando há alguma possibilidade de impacto nos dados daquela organização, seja por uma inovação, por um incidente, nós temos que descrever o RIPD. Mais uma vez, isso comprova aquilo que eu já tenho falado aqui no webinar. Percebem que essas atividades elas estão integradas uma na outra. Se houve um incidente, fatalmente eu tenho que fazer um relatório de impacto desse incidente. Então, a NPD está perguntando, olha, vocês fizeram lá o relatório de impacto, né, desse incidente, quais são os impactos? Quais os riscos positivos e negativos desse impacto?
Quais são as medidas para antever esses riscos? Tudo isso também vai ser requisitado como informação da notificação, né? Olha aqui, mais uma vez, a pergunta sobre os riscos. Quais os riscos relacionados, não é? Quais as prováveis consequências? Considerando os titulares afetados, o incidente pode ter consequências transfronteiriças. Olha lá, pode impactar um cliente meu. Eu tenho um e-commerce e eu tenho clientes que compram de mim na Argentina, né? Então, pode afetar meus clientes proprietários de dados da Argentina? Opa, se sim, eu também vou ter que colocar aqui. Se eu fiz o RIPD, o relatório de impacto, que é aquele outro documento, eu já tenho essas respostas na ponta da língua, porque isso tudo já foi avaliado no RIPD, no relatório de impacto de proteção de dados, tá? Por isso que eu digo, um documento, uma atividade desencadeia a outra e elas interagem entre si, tá? Não vale a pena fazer atividades isoladas de controle de proteção de dados. É mesmo sistêmico, tá? No modelo de gestão. Depois, a comunicação aos titulares, se os titulares foram comunicados, sim, não ou não sei, fornecer detalhes sobre essa. Foi comunicado via e-mail na data tal, no horário tal, já tivemos feedback, também ligamos, não é? Podem até colocar aqui as fotos dos e-mails enviados, das respostas dos titulares, se for o caso. Então, aqui nos detalhes, vocês podem dizer como é que foi feita essa comunicação com os titulares proprietários dos dados que se sentiram lesados por aquele incidente, tá? Caso os titulares afetados não tenham sido informados, quais são os motivos que justificam a não comunicação ou o retardo nessa comunicação? Então, se nós não comunicamos os titulares, os proprietários dos dados, a NPD vai pedir também que a gente justifique. Olha, perdemos o prazo. A NPD pede que justifique porque a gente não falou para ela no prazo de 2 dias úteis. Não comunicamos aos proprietários afetados ou possivelmente afetados. A NPD vai pedir que nós justifiquemos porque não comunicamos aos proprietários dos dados. Tá bom? E então, olha, aqui nós temos, ele é super autodidático, não é? Esse documento, ele está lá no link, nos 2 links que eu mandei para vocês. Além disso, eu vou colocar o documento aqui no chat. Se vocês quiserem baixar aqui pelo chat, vocês já podem baixar esse documento também no chat, tá? Então, já vou colocar aqui para vocês esse modelo, que é o modelo atual da ANPD, que está no próprio site, para que depois nos cadastremos. Então, o que é que eu sugiro? Já se cadastrem no sistema, porque no dia que vocês precisarem, se um dia precisarem, vocês já têm o cadastro da organização no sistema, né? E está tudo viabilizado para vocês, ok? Dito isto, pessoal, o que é que eu vou fazer a partir de agora? Nós temos aqui 20 minutinhos para encerrar o nosso webinar. Eu vou parar a gravação, já agradecer a vocês, agradecer a todo mundo, né, e quem vai nos assistir depois. E, a partir da parada da gravação, eu vou abrir primeiro para questionamentos, assim vocês ficam mais à vontade com a privacidade devida para fazer as abordagens, esclarecer dúvidas ou falar alguma coisa. E, em seguida, a gente vai para o nosso quiz. O ganhador do quiz vai ganhar um curso de Direito Digital e Background da LGPD gratuito na nossa plataforma, com direito à certificação. Tá bom? Então, agradecendo já, vou só fechar aqui a gravação a partir de agora e nós vamos ficar sem a gravação para continuarmos aqui durante os próximos 15, 20 minutinhos, tá bom? Com o nosso quiz e o nosso Tira Dúvidas. Então, obrigado ao pessoal que está assistindo a gravação e vou permanecer aqui com o pessoal do